E aí, pessoal, tudo bem? Começando a nossa aula número 9 para esse nosso curso sobre o novo Código de Processo Civil. Espero que os senhores estejam gostando e temos muitas novidades vindo aí nesse curso, correto? Cada vez com mais inserção, inclusive, de julgados, de manifestações dos tribunais, de apoio em relação a tudo isso que a gente está construindo, não é isso? Em relação a esse novo Código de Processo Civil. Espero que os senhores aí, galera de concurso público, galera da advocacia, tenha realmente aqui o melhor para que vocês possam, entendendo consequentemente essas novas normas processuais, aplicá-las da melhor forma possível. Tranquilo? Galera, então é o seguinte, nós viemos na aula passada terminando ali os critérios territoriais de determinação de competência, porque o Código de Processo Civil sempre primou, o CPC sempre primou pela manutenção dentro dele da regra territorial, em regra, domicílio do réu, imóvel, direitos reais sobre local da coisa, não é isso? E aquelas várias exceções, inclusive com implementação em razão do Código de Processo Civil de 73, nesse nosso novo CPC, de várias regras ajustadas à realidade, inclusive com aquelas que versam sobre direito de família, divórcio, anulação de casamento, não é isso? Ótimo. Agora o Código cuida, a partir do artigo 54, das situações de modificação de competência. Beleza? Joga para mim e vamos começar a leitura do 54 com muito carinho. Me diz o artigo 54 que a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência. Observado o disposto nessa seção. Repete, de certa forma, o legislador o artigo 102 do Código de Processo Civil de 73. Mas, ao mesmo tempo, ao iniciar o artigo 54, essa seção número 2, tal como também iniciava a parte ali de modificação de competência, o artigo 102 do Código de 73, há, na minha percepção, uma certa deficiência em termos teóricos. Por que uma certa deficiência em termos teóricos? Quadro, por gentileza. Senhores, quando a gente fala de modificação de competência, pedindo perdão pela letra, vocês têm observado que eu tenho mitigado a utilização do quadro, quem está acostumado comigo, é que a letra, bicho, parece que está cada vez pior. E cada vez mais, graças a Deus, a gente usa o recurso do computador junto com os senhores. Então, quando a gente fala em modificação de competência, a primeira coisa que tem que ficar muito claro para a gente é o seguinte: modificação de competência não é tornar um juiz incompetente. Longe disso. Modificação de competência pressupõe, senhores, que eu tenha um determinado processo que se inicia ou já iniciado, que tem, na verdade, como juízo competente o juízo X. E por que que esse juízo X é juízo competente, senhores, para esse caso? Por expressa determinação da lei. É a lei que vai dizer para esse juízo, para esse processo, esse juízo aqui é o competente. Então nós estamos diante de uma primeira fixação legal de competência, talvez levando em consideração inclusive os critérios territoriais que a gente viu na aula passada. Então aqui, senhores, eu tenho esse juízo como competente. Ocorre que a própria lei processual vai apresentar para a gente um fator, ok? E qual a importância desse fator, senhores? Esse fator vai fazer com que esse processo que se iniciou nesse juízo, agora em razão desse fator previsto na própria lei, tramite validamente perante outro juízo. Tudo isso por expressa disposição legal. Então, ao pensar em modificação de competência, eu não estou dizendo que esse juiz, que era o juízo competente, por força da lei, em razão desse fator, deixou de ser. Estou dizendo isso não, gente. Eu estou dizendo que por um fator legal, por uma situação de prévio pensamento do legislador, é melhor que esse processo não tramite nesse juízo, que é o juízo pela lei competente para.
e que agora passe a tramitar perante outro juízo. O importante é que a gente analise quais são esses fatores. Quais são os fatores capazes de gerar justamente o que? A modificação de competência, gerando consequentemente essa técnica processual. E senhores, grosso modo, nós podemos criar uma divisão de fatores de competência, não apenas levando em consideração o 54, joga de novo por gentileza, Guilherme. O artigo 54 fala, na verdade, senhores, de duas situações apenas, grosso modo derivada de uma maior, que seria ali a conexão ou a continência como fator de modificação de competência. Senhores, nós temos que fazer isso daqui, ó. Eu tenho modificação de competência em razão da existência de outro processo, mas eu tenho também modificação de competência em razão da vontade das partes. Então, grosso modo, nós temos são duas grandes situações, dois grandes fatores. Lembra dos fatores que a gente colocou aqui no meio do caminho? Ou seja, o processo tinha que estar no juízo X. Só que no juízo Y tem um outro processo que tem ligação com esse daqui. Logo, ele vai sair do juízo X e vai para o juízo Y, justamente em razão desse outro processo e da presença entre eles de conexão ou de continência. Logo, senhores, conexão e continência são fatores de modificação de competência derivados da existência de um outro processo. Existe um processo tramitando em outro juízo. Esse está aqui no juízo que é competente, mas esse juízo aqui, esse processo aqui que tramita, tem proximidade com... Logo, distribuição por dependência aqui. Logo, ele vai sair desse juízo, que é o juízo competente, e vem para cá, senhores. Já que existem proximidades entre essas demandas, em razão de conexão ou continência, segurança jurídica. Melhor que eles tramitem junto. Melhor que eles sejam julgados em conjunto. E a gente vai explorar justamente a partir do 54 essa nova perspectiva que o legislador está trazendo para a gente de conexão e de continência. Mas também modificação de competência se dá por vontade das partes. Vontade das partes de forma expressa ou de forma tácita, senhores. Então nós podemos ter ali, na verdade, a vontade das partes também gerando modificação de competência. De forma expressa, te pergunto, podemos ou não escolher? Podemos ou não escolher um foro de eleição, senhores? Plenamente possível que em determinados contratos, de forma totalmente válida, as partes escolham, na verdade, ali, um foro de eleição. Correto? E aí, então, a demanda que, em regra legal, seria proposta nessa comarca, em razão da existência deste foro de eleição, vai ser proposta em outra, modificação de competência em razão da vontade das partes de forma expressa. Mas pode ser que o autor tenha optado por apresentar a demanda na comarca, não naquela que a lei determinaria, por exemplo, o domicílio do réu, mas que ele resolveu propor no seu domicílio enquanto autor. E aí, então, chamado por citação, não compareceu o réu arguindo incompetência relativa. E aí o processo seguiria, porque tacitamente também concordou o cidadão réu que a demanda tramitasse no domicílio do autor, não no seu domicílio. Então, senhores, grosso modo, o que a gente tem aqui é a conexão e a continência tão somente como alguns dos fatores de modificação de competência, todos eles levando em consideração a existência de outro processo. Mas também, por favor, ampliem o pensamento, e o nosso novo CPC manteve essa estrutura, de eu ter também modificação de competência em razão da vontade das partes, de forma expressa, foro de eleição, estou mudando a competência, beleza? E também de forma tácita, quando o autor escolhe territorialmente um juízo, que não seria aquele dado pela lei, e o réu não argue a tempo e modo a figura da incompetência relativa. Pegamos, senhores? Ótimo.
Feito essa introdução ao conteúdo, agora sim, 54 na veia. Vamos lá, Guilherme. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência. Observado o disposto nesta seção, vamos ao comparativo, por favor, senhores, entre CPC novo e CPC de 73. Percebam a figura comparativa aqui posta. Artigo 54, senhores, dita pouca diferença redacional frente ao artigo 102. O artigo 102 me fala: a competência em razão do valor e do território poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nos artigos seguintes. A primeira mudança é uma mudança meramente estrutural redacional, porque ao invés de eu falar o disposto nos artigos seguintes, eu falo disposto nessa seção, ou seja, não mudou nada. Mas eu fiz uma opção dentro da estrutura do artigo 54 de falar que a competência relativa, não a competência em razão do valor e do território. Deixo em destaque essa mudança, que é uma mudança redacional, mas não necessariamente substancial. Por que é uma mudança, senhores, formal, digamos assim, de melhoria de redação e não necessariamente de substância? Quando a gente fala em determinação de competência, nós temos 5 grandes critérios de determinação da competência. Critério material de determinação da competência, quando eu levo em consideração o direito material posto perante o Poder Judiciário. E se é, por exemplo, uma situação derivada de uma relação de trabalho, eu tenho que ir para onde? Para a Justiça do Trabalho. Se versa sobre direito eleitoral, eu tenho que ir à Justiça Eleitoral. Se é de justiça comum, mas, por exemplo, lida quanto a crime, eu tenho que ir para uma vara criminal especializada, se houver naquela comarca. De família especializada, se houver naquela comarca. Critério material que é absoluto. Beleza? Temos também o critério em razão da pessoa, previsto ali na Constituição, quando eu levo em consideração que alguns hão de ter ali o julgamento já por um tribunal. Presidente, vice-presidente, ministro de Estado e por aí afora, não é isso? Eu já crio em termos constitucionais um foro diferenciado, digamos assim, para que haja o julgamento da causa desse cidadão. Razão pela qual competência em razão da pessoa, temos também ali quando da União, porque nós temos a criação da Justiça Federal, não é isso? Para cuidar das demandas em que a União, aquelas pessoas nominadas no artigo 109 da Constituição, estariam presentes no processo como autor, réu ou interveniente. Logo, competência em razão da pessoa, absoluta. Temos também a chamada competência em razão da hierarquia, que na verdade o Código de 73 assim tratava, mas a tendência do novo CPC é tratar corretamente como critério funcional de determinação da competência. E toda vez que eu tenho um critério funcional de determinação de competência, senhores, nós estamos diante de competência absoluta. Então, dos 5 critérios, matéria, pessoa e função, são na verdade absolutos, restando como relativos exclusivamente quais? Valor e território. Esses 2 dispositivos, ou essas 2 formas de eu enxergar critério de competência, qual o valor da causa, qual a comarca, seção ou subseção judiciária, pressupõe, na verdade, tão somente competência relativa em regra. Porque eu posso, enquanto legislador, pegar um critério em razão do valor e torná-lo absoluto. Eu posso pegar um critério em razão do território e torná-lo, eu, legislador, absoluto. E o grande exemplo a gente viu na aula passada. Quando nós enfrentamos, passada ou retrasada, desculpa, quando a gente enfrentou, aula 7 ou aula 8, quando a gente enfrentou aquela figura do território para julgamento das causas que versem sobre direitos reais sobre imóveis. Propriedade, vizinhança, servidão, anunciação de obra nova, lembram disso? Ação possessória imobiliária.
O que a gente tem ali descrito no dispositivo correlato, dentro desse nosso novo Código de Processo Civil, são situações em que o critério territorial deixa de ser relativo. Porque se a demanda versa sobre propriedade, sobre vizinhança, tem que ser proposta no juízo do local da coisa, sob pena de incompetência absoluta. Então, o que eu fiz enquanto legislador? Transformei um critério, que é um critério, na verdade, territorial, em critério territorial absoluto. Melhor, então, eu não colocar na lei, como o artigo 102 do CPC de 73 insistia, que eu poderia mudar competência em razão do valor e do território. Falso, senhores. Eu só posso modificar competência se o critério para aquela causa for um critério relativo. E eu posso ter, como já exemplifiquei, critério em razão do valor, critério em razão do território, que não seja relativo, que seja absoluto. O que é absoluto eu não modifico. O que é absoluto eu não posso, senhores, pensar em modificação de competência. Eu só posso pensar em modificação de competência de critérios relativos, porque o critério relativo permitiria que a demanda fosse julgada de forma válida por um outro juízo que não aquele que a lei aqui determina. No critério absoluto eu não tenho isso. No critério absoluto tem que ser naquele juízo, para eficácia e validade do ato. Se não for naquele juízo, eu não tenho um ato decisório ali pautado por validade e eficácia. Então, houve uma mudança sim redacional, mas uma mudança que parece pequena, mas ela cria, na verdade, uma correta perspectiva, que nem todo critério em razão do valor, que nem todo critério em razão do território de determinação de competência gera, se não respeitado, incompetência relativa. Logo, senhores, de novo, artigo 54, uma melhoria, para mim significativa, apesar de formal, de redação, que vai dizer para mim que a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nessa seção. Logo, o que a gente aqui apresenta é, sem dúvida nenhuma, uma melhoria técnico-redacional. Para mim, bastante interessante. Bom, vamos ver se a gente tem alguma referência cruzada nesse artigo 54. Vamos juntos? Joga para mim, por favor, Guilherme. Tá ali, ó. Temos uma referência jurisprudencial. Conexão, competência relativa. Observa que é um julgamento do STJ de 2014. Processual civil, agravo regimental, tributário. Ah, só um detalhe. Quem está usando o nosso sistema pela primeira vez, saiba que você pode dar o pause aí, não é isso? E copiar eventualmente ali, não é isso? O dado, apesar disso, também está junto no material que está disponível para vocês aí. Joga de novo, por gentileza, aqui. Vamos lá. Agravo regimental, execução fiscal e ação anulatória, conexão, não aplicação, existência de vara especializada em razão da matéria, competência absoluta. A reunião de ações por conexão não é possível quando implicar em alteração de competência absoluta. De novo, senhores, a reunião de ações por conexão não é possível quando implicar alteração de competência absoluta. Um julgado de 2012 trazido para dentro desse julgado de 2014, mas onde a gente deixa bem claro, senhores, aqui, que eu só posso mudar a critério relativo. Portanto, o 112 tinha uma deficiência técnica, que o legislador agora consertou. Pegamos? Senhores, encerro esse bloco aqui. No próximo, a gente enfrenta os demais dispositivos que cuidam de modificação de competência. Valeu, segundo bloco chegando aí.